integrante do Cluster Tecnológico Naval, associação do professor do Perron também, pela PhD Soft, né, que contribui para o desenvolvimento da economia azul. Obrigado aí. Vou fazer o meu daqui. Sou português, então falo assim com a mão e tal. Melhor fazer daqui do que do púlpito. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a Rosângela, ao Marcos Godoy, que estão na 19ª edição da Naval Shore. Eu acho que é um marco importante. A gente tem aqui sempre um fórum de novidades. Fico muito feliz em participar de um desses painéis dele, trazendo algumas inovações da Anschutz. E agradecer e perpetuar aí mais essa Naval Shore para mais quantas edições tiverem, com cada uma sempre com uma novidade do mercado e com um mercado aí que vê-se motivado por N oportunidades agora que estão tendo, vindo aí a Transpetro, enfim, essa parte de navios de apoio e tal. A gente está sempre muito atentos a esse mercado e é um fórum muito importante. A gente tem os senhores, né, pessoas que conhecem desse mercado e o fazem um mercado tão importante para nós. A Anschutz, antes disso queria agradecer ao Antônio, né, contribuindo com informações aí de cibersegurança. A gente também tem hoje, é um tema em voga e constante ativo ali dentro da cadeira da IMO para a gente falar dessas regulamentações e tudo. E assim, tecnologia gira e a gente a cada dia está sempre implementando as coisas a futuro no presente. Então, é isso. E agradeço ao Carlos por estar mediando isso. Daqui a pouco ele vai mandar aquelas perguntas para a gente. Mas a gente já combinou a guerra. Então, vamos lá. A Anschutz, para os senhores entenderem, é uma empresa de equipamentos de navegação. Ela trabalha no âmbito civil e comercial no fornecimento dos equipamentos que compõem a ponte integrada e os seus sensores das embarcações. Eu fico muito feliz, sou o diretor atual da Anschutz do Brasil, uma sucursal de uma empresa alemã, e fico responsável também pelo mercado da América Latina na área de defesa. Então a gente vê os nossos produtos na repotencialização de equipamentos de ativos navais, e agora a gente tem um benchmark muito importante que é a fragata da classe Tamandaré, o qual a gente publicamente eu posso falar isso porque fornecemos a ponte integrada para navegação e, como os senhores sabem, foi um grande êxito da nossa empresa nesse período, foi a prova de mar dela, que foi um sucesso até agora. Isso foi veiculado na mídia, eu fico bastante feliz. Agradeço a equipe que está aqui hoje, Carol, Glauciele, Matheus, nosso pessoal técnico, são parte importante, fundamental dessa empresa para fazer com que isso aconteça. Então, fico muito feliz de onde a gente chegou. Então, falando um pouco de navio autônomo, né? Eu queria trazer 2 cases. Não vou entrar na parte técnica, senão vai ser muito chato. E eu acho que é mais fácil a gente falar do que está acontecendo. Então, vou dar um case civil, comercial, e vou falar de um case da área de defesa, tá? Vou passar pelo primeiro case, só que ele está andando sozinho. A gente começa esse case primeiro com navegação. Os sistemas de C2 são sistemas de comando e controle, mas aliados para a área de defesa. Então, vamos falar primeiro do campo de ensaio marítimo, que foi o Fjord de Kiel. E a gente tem o MV Wave Lab com a ponte integrada da Anschutz. Quando lê esse INS, é Integrated Navigation System. Então, é um catamarã de pesquisa. Esse é o primeiro navio, não é protótipo, ele já está operando para fazer esses testes de acordo com as regulamentações, que aí o Carlos vai abordar isso também, e para chegar ao ponto do que a gente quer lá 2035. Então, passando um pouco para os senhores, esse é o nosso centro de operação remota da Anschutz. Vou tomar em seguida das principais características de como é que é feito essa navegação autônoma. Então, a Anschutz tem como base os seus sistemas de navegação integrados, né? Então, aquela ali é um exemplo de uma ponte. Essa apresentação vai ficar passando sozinho, isso vai... Enfim, aí ela tem como base os nossos produtos, né? A ponte integrada, e é onde a gente captura esses dados de navegação, os alvos, o rumo, o monitoramento da integridade do sistema, toda essa parte automatizada e a comunicação, onde lê-se a comunicação interna, a rede, que é onde entra as soluções também da ABB em conjunto com a nossa criptografia.
Então, é um equipamento já homologado, ou seja, Type Approval, está de acordo com a IACS, está de acordo com as principais sociedades classificadoras e baseado nas nossas soluções. Então, lê-se ali também toda a parte de dados para a gente ter uma navegação avançada. O que eu vou falar mais na frente na área de defesa a gente precisa dos alvos ópticos, a análise das CORREGs, né, que são a nossa Norman, para prevenção de colisões, o auxílio à navegação, controle de velocidade e o comportamento dinâmico e um gerenciamento de alerta avançado. Em meios práticos, como é que isso vai funcionar? A gente tem sistemas hoje de assistência, são sistemas assistidos, ou seja, quando a gente fala aqui, olha, a gente tem praça de máquina desguarnecida, a gente já tem um avanço, mas não tem um navio autônomo, a gente tem uma automação. Tá? E aí a gente tem um sistema automatizado e supervisionado, já é um passo à frente, até a gente chegar nas operações não tripuladas, que aí a gente está falando lá de 2035. Tá? Mas a gente já está onde hoje? A gente está entre esse passo e esse passo daqui. Então, o que a gente vê hoje, as plataformas de destino, né, nessas embarcações civis? Qual a aplicação? A aplicação vai ser um transporte público, navios solas, sistemas de apoio à decisão para qualquer tipo de embarcação. E o que a gente precisa para ter nisso? Né? São sistemas de prevenção de colisões, que a gente vai chamar de CAS, a abreviação, Collision Avoidance System. Então, vocês vão ver esse acrônimo aí para frente e é onde a gente vai estar falando. E assim, o mais importante é esse sistema automático da execução da viagem. Mas o que é isso em meios práticos? Você tem que planejar a tua viagem em terra, vai falar o que a embarcação tem que fazer e ela vai seguir com aquela missão. Então, como os nossos amigos lá falam, missão dada é missão cumprida, então ele vai cumprir exatamente de acordo com o conhecimento dela, baseado nos sensores, toda a informação que ela tem na base da nossa ponte integrada, vai corroborar com isso, ela vai interpretar e vai manusear essas informações para fazer a autonomia dela. Então, essas plataformas USVs, que a gente chama, que é Unmanned Surface Vehicles, para a área de defesa, a gente tem alguns exemplos hoje que já estão no mercado, né, que a gente fala aí de 12 metros de tamanho, diferentes módulos de missão, Interceptor DV-10 e faixas assim de 20 nós, 30 nós, navios, pequenas embarcações de 5 a 10 metros, e é onde a gente vê que dentro do cluster nasceu também a Tidewise. Então, Tidewise hoje a gente é uma referência nacional. A gente não tem a parceria com eles, mas aí eu colaboro lá pelo Almirante da Silva dentro do cluster, uma coisa que nós como brasileiros a gente tem que nos congratularmos de ter esse tipo de desenvolvimento. O comandante Sorachevski que veio já foi. Então, vou passar um vídeo, né, que fala por si só de como é que é a operação dessa embarcação. Só que os alemães não botaram um som. Então vai ser meio chato. Mas a embarcação, ela está fazendo... Eu vou explicar a área, né, de cobertura dela, enfim, mas como é que a gente vê ela sendo operada? Vocês veem ali e vão perguntar, poxa, mas eu estou vendo uma pessoa operar. Não, ele está só fazendo a segurança dela, está supervisionando. Sem música. Vamos lá. Vou botar a música. Então você vê que a pessoa, em momento nenhum, ele está operando a embarcação, mas sim ele está supervisionando ela lá dentro da própria embarcação, e a gente tem o nosso pessoal de terra, né, da Anschutz. Caso exista alguma falha, então eles vão atuar em cima da embarcação, entendeu? Pronto. Obrigado, Vitor. Vamos lá.
Como é que funciona a base disso? Você tem um sistema de navegação integrado, que é a nossa ponte integrada com os seus múltiplos sensores, onde a gente tem ali os sistemas de referência comum, né? A saúde desse sistema, um sistema de alertas, a própria redundância, que é muito importante. Um caso de falha simples, você pode ter uma criticidade nessa operação, vir a abalroar uma embarcação, enfim, os sistemas são redundantes. Você tem esse tipo de configuração local e também remota, e você tem todo um sistema de segurança, seja ele um sistema de segurança nosso intrínseco, um sistema de subsegurança, como é o caso apresentado pela ABB. É um sistema complementar junto para garantir uma segurança muito maior. Então, o que a gente precisa mais? Um gerenciamento do rastreamento dos alvos que vão ter a cerca da embarcação. Sistemas de radares vão avaliar isso, sistema de AIS, a gente corrobora tudo isso numa base única, você vai ter a tua informação situacional da área. Junto a ele, a gente vai precisar de um sistema de prevenção de colisões, os auxílios avançados à navegação, para ele poder fazer a manobrabilidade, e o sistema de controle de movimento. Ele vai ter que ter isso de forma independente. Ou seja, nesse sentido, a gente já tem sensores de navegação autônoma. É o primeiro passo. Próximo passo, a execução da missão. Para isso, a gente tem um sistema de missão que tem os teus sensores, alvos, a classificação deles. Aí parte mais para um sistema de comando e controle da área de defesa, que é a avaliação de rota de colisão. Aquilo eu transfiro, passo para assumo como uma ameaça. Então, isso eu tenho que ter dentro do meu conceito da embarcação autônoma. Então, o gerenciamento da missão, a função da missão designada e a integração da carga útil. O que a gente chama da carga útil, o payload, é o armamento. Então, eu tenho os efetores para poder efetuar a minha missão. Se a minha missão for de atacar algum alvo, ele tem o payload dele, seja ele qual for, eu vou ter uma atuação, um entendimento do sistema de como ele está, da disponibilidade dele e da atuação dele. E aí eu vou ter o meu sistema do gerenciamento da automação, que é toda a parte do controle remoto dele. Em caso de uma falha da autonomia, eu vou ter uma operação dele remota, ou caso eu queira fazer a operação remota desde a minha unidade. E aí eu necessito de um sistema crítico, é a parte de comunicação. Comunicação, lê-se os sistemas LTE, transmissão de dados, seja ela qual for, para eu estar interagindo com essa embarcação. Então, o comportamento dele, vamos dizer aqui, bem esclarecendo, a área civil, eu tenho que entender o meu contexto da ameaça. Se é expectável, entendi, é aquilo, é uma embarcação que está vindo contra mim, enfim, eu tenho que me distanciar dela, eu tenho as minhas regras, eu tenho a minha conduta de como tem que ser feita, eu entendo isso no âmbito civil. Já no âmbito de defesa, eu tenho as guerras assimétricas, ele tem que entender toda essa parte do inesperado, né, da assimetria, e ele tem que mover a dinâmica dele e sendo definido pelo operador. Então, dentro da área civil, para essa área do collision avoidance, a gente entende que, olha, eu vou estar dentro da Norman e eu tenho as regras do como é que eu estou conduzindo a embarcação. Regras de canal, regras de bombordo, boreste, quem tem a preferência. Agora, quando você vai para o âmbito da defesa, que tem as partes não co-reg, e aí você tem que ter o entendimento do comportamento tático e do objetivo dessa missão. Se realmente é um alvo ou se realmente ele não é um alvo e é uma obstrução. Então, falando um pouco, né, mostrando como é que é hoje, o que a gente já tem. A gente tem um Wave Lab e a gente tem um centro de operação remota que fica na nossa matriz em Kiel, na Alemanha. Então, o que a gente faz? Ela tem um sistema de supervisão e tem a possibilidade de uma estação de controle remoto. O navio autônomo, sim. Ele anda sem a tripulação? Sim, ele anda sem a tripulação. Está só supervisionando e tem a nossa possibilidade da interação dela dentro da área remota nossa. Até porque isso hoje ainda não está... Existe a legislação, mas está sendo todo um teste para a futuro ter o final do que realmente é a regulação final dos navios autônomos. Então, como é que é o nosso sistema de supervisão? Usando a base do Syntax,
que é um sistema de comando e controle, ele faz toda essa supervisão. Você pode ver ali a carta náutica ao fundo, você tem os alvos nessa parte da tela, e ele analisa toda essa situação do panorama dele. Então, em cima daquilo, ele tem a consciência da situação marítima, ele planeja a própria missão, e você tem ali a avaliação dos planos de rota, qual vai ser a área da missão dele, enfim, para ele designar. E nisso também os parâmetros do payload, que é o armamento dele. E aí onde entra o ECDIS, que é a carta náutica, seja ela para a área de defesa ou seja para a área civil. Utilizamos os nossos produtos, que é o ECDIS NX, para fazer o planejamento da viagem, a segurança da rota, a otimização dela e manter as velocidades de acordo com o que está definido já dentro da própria carta náutica. E aí ele traz um quadro desse Collision Avoidance, quando ele joga os próprios alvos na carta, transpõe aquilo, você tem uma situação completa para a operação. Então, como é que é esse conceito da estação remota? A gente tem 2 operadores, um timoneiro, um oficial de vigia ou o oficial tático. Tem um sistema radar por trás disso, né? Ele tá aqui. E para fazer a detecção dos objetos, você tem a parte eletroóptica e você tem também câmeras ao redor da tua embarcação. Ou seja, quem tem alguns carros hoje em dia que tem a função lá de Bird View, você hoje já consegue ver a simulação do teu veículo de cima e ter uma escala 360 de como é que o teu carro está se comportando. Nada mais, nada menos que ele faz a mesma situação aqui. Então, e você tem um joystick para conduzir a direção manual em caso de necessidade. Então, planeja-se a missão, cria-se os limites, faz-se os pontos de interesse, cria-se o contexto da missão. Você pode colocar texto para eles, enfim, como patrulhar, investigar essa área no âmbito da defesa, ou um porto ali, vamos transbordar civis daqui para o outro lado, como uma operação civil, de um ferry, como se fosse no Rio Niterói. E aí você pode criar vários objetos para ele cumprir dentro dessa tarefa. É um sistema bem simples, você clica, arrasta e cria as entidades e você consegue manejar essa missão. E aí você carrega para dentro do ativo, de forma remota. Gerenciamento da missão, aí você já mais no âmbito da defesa, você tem toda a parte do planejamento, a execução, os próprios relatórios da execução dessa operação, as atividades, qual é o plano dela, como é que vai executar, vai registrar isso para futuras investigações e vai gerar um relatório da missão, bem sucedida, mal sucedida, enfim, para avaliações futuras. Então, como é que é esse display do sistema para evitar colisões, né? Ele auxilia a tripulação, aqui é um entendimento de como isso mostra, né, no âmbito do Unmanned Vehicle. Ele calcula, prioriza os perigos, exibe dentro dessa área de manobra para que o próprio supervisor tenha em condição que, olha, a manobra está sendo executada perfeitamente. Então, integra com todos os sistemas de ponte. E o piloto automático hoje nosso, não precisa, isso já é uma tecnologia nossa, ele tem um sistema chamado Tracking Control, de acordo com a IACS, que você, como você faz no jargão, você planeja uma derrota e ele cria aqueles pontos e a cada ponto ele vai manobrar a sua embarcação de acordo com a rota que você planejou, de forma automática e sem a interação, só mexendo com manobras do próprio leme, mantendo a velocidade constante. Como é que uma pergunta até que eu estava fazendo ali com o Carlos, ele me perguntou e eu falei, não, eu abordo isso, que é o que é um sistema supervisionado e o que é um sistema de controle remoto. Então vamos lá. O sistema supervisionado já é uma embarcação autônoma, ele só está supervisionando. Então você tem uma estação de controle remoto, pode ser utilizada ou não, está sendo supervisão, mas você precisa ter esse poder da interação com a embarcação. E aí você vai ter, na parte de controle remoto, um tempo compartilhado entre esses ativos, seja ele, olha, eu manuseio 3, 4, 5 embarcações ao mesmo tempo, vou ter muito mais telas, não vai ser só aquele centro de supervisão, você vai ter de 4 a 6 telas
talvez até por embarcação, e dependendo vai ter um nível de automação muito maior. Então, e aí as interfaces da STANAG e tudo, essa parte mais voltado para a área militar. O tempo já está estourado. Como é que funcionam os testes? Os testes foram feitos no Fiord de Kiel, a área de tráfego é muito frequentada, e ali está o campo de testes da área dos Ministérios dos Transportes, bem concisa para poder fazer essa área de testes e de acordo com o que se requisita lá a IMO até a data de hoje, né? Então, vou passar aqui, só vou mostrar como é que funciona o sistema do Collision Avoidance. Isso é a tela, tanto que o operador, o supervisor vê, e como que a embarcação se comporta. A nossa embarcação está aqui. Ela detectou um alvo e ela já planejou a rota dela, evitando a colisão. Isso de forma automática. Isso é a navegação autônoma. E isso é onde a gente já está no presente. Então, o que a gente gosta de falar na Anschutz, a gente é uma empresa que é a prova de futuro. A gente já aplica hoje no presente o que a gente vai ter desenvolvido a futuro. Então, o que a gente vai falar lá, as regras para autônomo vão se consolidar em 2030, mas a gente já tem isso em eficácia. Então, o centro de controle da Anschutz é esse. Como é que é a cara para a gente lá, dos sistemas ópticos, como é que a gente enxerga isso. E só para finalizar com mais 2 minutos, isso é um exemplo, é o segundo case, de forma bem rápida, a gente conseguiu controlar essa embarcação, que é um HSI 32 da CMN, construído na França, o qual embarca a nossa tecnologia, e a gente demonstrou há 2 anos na feira da World Defense, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, não, Arábia Saudita, que é esse aí. Essa feira foi em março, e aí teve a colaboração da CMN, Sea Machines e a Anschutz, que foi feito nada mais nada menos a instalação das antenas LTE para cobertura da comunicação, as antenas para uma visão 360, e aí a gente teve uma área de manobra na França, onde essa embarcação foi remotamente operada através do nosso stand como uma feira igual a essa, onde o comandante dos barcos patrulha da Arábia Saudita conseguiu manobrar e nada mais nada menos que a 15, 20 nós, a embarcação. Então, a presente a gente já tem tanto remotamente operado quanto parte autônoma. E aqui eu encerro a apresentação. Obrigado a todos. Parabenizo aí os dois.